Boa noite. Dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, continuamos aqui no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos aqui refletir um pouquinho sobre o item 24, que é uma instrução dos Espíritos, né? Um texto aqui falando da verdadeira desgraça, uma mensagem que foi dada pelo espírito Delphine de Girardin, eu acredito, Paris, 1881. Então, essa mensagem aqui, né, falando da verdadeira desgraça, né, desgosto, sofrimento, então esse espírito vai trazer para a gente uma lição, né, que a gente tome isso como um aprendizado, para que a gente reflita mesmo, né? Comece a repensar naquelas coisas, nas situações que a gente às vezes reclama tanto, na postura como a gente se coloca diante das situações da vida. E para ilustrar, eu trago aqui também para a gente ler do capítulo 4 do livro Ação e Reação de Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então é mais um aprendizado ali do André Luiz, né, que ele está passando ali junto com um companheiro, e que ele relata essas experiências todas de aprendizado pelas quais ele passou, ele relata para a gente, para que isso sirva de aprendizado para nós também, né? Então a gente tem aqui, na verdade, um relato no Evangelho, o relato desse espírito nos falando sobre a desgraça, né? Vamos dizer assim, toda uma teoria a respeito do assunto, e no livro aqui, no Ação e Reação, um exemplo também, né? Uma situação prática de uma situação difícil que a gente possa imaginar como sendo uma verdadeira desgraça, né? Então vamos lá. Eu vou ler trechos mais importantes por causa do tempo, não vai dar fazer a leitura na íntegra, tá? Então algumas partes eu vou pular, mas ficou aí na bibliografia, aonde que pode ser encontrado esses textos aí para leitura na íntegra. Então aqui no Evangelho, todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Então tá colocando que nós, a humanidade, na nossa condição e com a nossa visão tão estreita, né? A nossa visão nos torna já desgraçados, né? Pela estreiteza de ponto de vista. Então aqui, olha. Então, os homens, ou seja, os desgraçados, supõem, né? Eles veem, né, na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso, ou seja, são todas decepções e sofrimentos, né? Tudo isso e muitas outras coisas chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Então, aqueles que nada veem além do presente não conseguem se resignar diante dos seus sofrimentos e por isso se acham, se julgam, se autodenominam como desgraçados, né? Por uma falta
de resignação, uma falta de subordinação aos desígnios de Deus, uma falta de conhecimento, na verdade, da bondade, sabedoria, justiça de Deus, né? Que não erra jamais e que, portanto, certamente há um motivo para todas essas desgraças, né? Entre aspas. E continua aqui dizendo: mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. E mais para frente continua nos ensinando. Para julgar uma coisa é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Então é além da vida, é além dessa vida, né? Então depois que a gente deixa essa vida, aí é que nós vamos viver a verdadeira vida e é ali que nós vamos ver as consequências de tudo. Ora, tudo aquilo que ele chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Então, todos os sofrimentos, todas essas coisas que a gente chama de desgraça, se a gente soubesse bem suportá-las e bem aproveitá-las, teríamos ali a compensação no futuro, né? Quando a gente desencarnasse, sentiríamos um alívio muito justo por ter bem suportado ali as provas e as expiações pelas quais passamos. Mas quando a gente não faz isso, né, ou pelo contrário, muitas vezes nem só reclama e nem se dedica a nada a querer entender o porquê da vida, né, de onde vemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Passamos uma vida inteira assim, em claro, né, nesse sentido. Aí realmente nós vamos entender o que é a verdadeira desgraça, como ele vai colocar aqui, ó. Então olha, ora, tudo aquilo que ele chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Então vai ter as consequências na vida futura conforme nós encaramos e vivemos aqui. Se a gente aceitou bem, fez o melhor que a gente podia, aquele sofrimento vai cessar e aí vai ser um momento da aventura. Agora, se a gente só reclamou e não fez nada para mudar, nem se dedicou nada da nossa existência inteira em querer conhecer ali os verdadeiros motivos e qual o grande motivo de estarmos encarnados, né? Que é tentar se melhorar e não fizemos isso, nada, aí sim nós vamos saber o que é a verdadeira desgraça. Então aí continua, olha, vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Então, tudo aquilo, né, que a gente acha, todas aquelas facilidades, todos aqueles prazeres que muitas vezes faz com que a gente esqueça o que nós somos de verdade, qual é a finalidade, né? É aquela questão que colocamos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Então, quando a gente está muito entorpecido aí com os prazeres da vida, a gente se esquece disso, né? E aí sim é que nós vamos ver aqui, saber o que é a verdadeira desgraça. E aqui, né, encerra com um conselho para nós, olha, tende esperanças, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito,
Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas, credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. E tem mais alguma coisa aqui, mas aqui ele já deu para a gente ter uma boa, né, ideia do que seria essa verdadeira desgraça, né? Então, quando a gente se perde muito aqui durante o período que a gente está encarnado com as ilusões dessa vida e se esquece de cuidar um pouquinho do nosso espírito, né, da nossa verdadeira vida, o que vai acontecer? Logo após o nosso desencarne já vai começar essa desgraça verdadeira, né? E que vai certamente se prolongar pelas futuras encarnações através de provas dolorosas, como está dizendo aqui, olha, as provas credoras mais impiedosas, né? Então, são credoras impiedosas, não tem como fugir, teremos que quitar aí os débitos do passado. E para a gente ter uma ideia, aqui nesse capítulo, no capítulo 4, né, do livro Ação e Reação, alguns desencarnados. Então, nesse livro, o André Luiz, ele está numa excursão, digamos assim, numa num posto, né, espiritual chamado Mansão Paz. E ele está ali junto com Silas, né, na Mansão Paz ali para mais alguns aprendizados. E aí, conforme ele está andando por ali, ele já começa a perceber o movimento ali das pessoas, né, um movimento de alguns espíritos preocupados com outros, perguntando, e agora, como é que vai ser, né, pessoas, alguns espíritos assim preocupados com alguns outros, né? Então, assim, um clima de apreensão, né? Eles andando por ali viam que tinha alguns espíritos ali apreensivos, né? Com a chegada de outros tantos ali. E aí via outros, né? Um grupo grande de espíritos ali. Então, o que acontece? Aí vamos aqui, olha, o companheiro que se dispusera a nos assistir informou que as entidades prestes a entrar, então tinha um grupo muito grande de espíritos que estavam ali, muito grande não, eram 19 pessoas, como a gente vai ver, um grupo ali de 19 pessoas, né, espíritos que estavam naquele departamento sendo aguardados, né, por aquelas pessoas que estavam apreensivas, pessoas não, espíritos, alguns outros espíritos que aguardavam esse grupo de 19 ali, né, e esses que aguardavam estavam ali meio apreensivos. Então foi dito para eles que esse grupo, olha, era uma equipe de 19 pessoas. E aqui no livro eles colocam como pessoas. É isso. 19 pessoas acompanhadas por 10 servidores da casa que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, uma vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Então, veja, havia ali um grupo de 19 desencarnados, né, recém-desencarnados, que estavam em desequilíbrio mental, né, mas eles eram credores de assistência porque eles não estavam desesperados. Mas vamos ver esse caso aqui de uma delas, né? E aí a gente vai pensar no que é a verdadeira desgraça. Então, como eles não estavam desesperados, e eles, né, não haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas, ou seja, eles não haviam ali se deixado
se juntar, vamos dizer ali, né, com aqueles espíritos que subjugam ali, que escravizam os outros, usando, né, eles ali como obsessores e tudo mais. Eles não estavam muito comprometidos. Então, olha, aí o Silas convida todo mundo a observar e a andar, né, e observando. E aí chama lá um atendente que trabalhava ali naquele departamento, que era o Macedo, né, e o Macedo vai apresentar tudo ali, vai mostrar tudo ali para eles, né? Então aquelas pessoas que estavam ali, meio, como eu falei, ansiosas, né? Ali, pessoas, aqueles espíritos que estavam ali, eram afeiçoados e parentes desses recém-desencarnados que estavam ali naquela ansiedade, querendo ajudar, querendo saber o que ia acontecer com esses seus entes queridos que estavam chegando ali, né? Então tinha algumas senhoras, né, algumas pessoas ali naquela ansiedade, esperando alguns dos seus entes naquele grupo. Então aí tinha uma senhora lá, olha, uma dama simpática, beirara-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e, abraçando-a, chorava sem palavras. Então tinha uma senhora ali que abraçava um desses espíritos recém-chegados ali, né? E ela estava preocupada ali, estava querendo ajudar essa moça e tudo mais. Né? Então, olha, a moça, né, recém-liberta, recebia-lhe os carinhos, rogando comoventemente: não me deixem morrer, não me deixem morrer. Veja que, né, nem percebe que já está desencarnado. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, exclamando: Padre, Padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema unção. Contudo, afasta da minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticada com minha mãe fala muito alto na minha consciência infeliz. Então veja o que é a verdadeira desgraça, né? É se defrontar conosco mesmos, né? Depois da vida. Ah, porque o orgulho me ensangueceu assim tanto a ponto de condená-la à miséria? Por que não possuía eu, há 20 anos, a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, meu padre, lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Concentrou-me em mim a existência. Da ribalta festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha a sociedade contra ela, e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. A infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando-se as próprias palavras, as próprias lágrimas, com as da nobre matrona. Então a mãe dela era a mãe dela que estava ali preocupada e cuidando dela, né? E ela com essa consciência pesada que ela não foi uma boa filha. E ela continua, né? Padre, perdoe-me em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora de vultoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas e, aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a de nossa casa. Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis para justificar minha vileza de coração. Caluniei-a sem piedade, pretendendo elevar-me o conceito do homem que desposara. Menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que ela me lançou ao despedir-se.
Não se queixou, nem reagiu, apenas contemplou-me tristemente com os olhos túrgidos de chorar. Então ela tá, né, com essa consciência agravada e sofrendo, né? Isso seria uma verdadeira desgraça. E mais para frente aqui é interessante. Olha, ela continua: ó Deus, não me deixe encontrá-la sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora, que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me desse. Ela nem sabe que ela está desencarnada ainda, né? A própria moça. Na verdade, ela nem percebia, né, a presença da mãe ali amparando, né, a ela. Ela não estava na mesma faixa vibratória, né? Então aí a mãe, olha, a dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha, olha só, né? E aí tem uma parte aqui muito interessante, só que o tempo acabou, não vai dar tempo da gente ler. Mas ela começa a ter ela começa a gerar uma criação mental, porque ela era muito católica, né? Então ela começa a achar que ela ia para o inferno e que ela ia encontrar com o demônio, né? Olha só, ela fala assim, olha, ela começa a chorar e ela cerrava os punhos, né, e reclamava: quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos, anjos, socorrei-me, socorrei-me contra o terrível Belfejor, que é o nome ali de um demônio, né, ali pelas mitologias e tudo mais. E ela estava nessa situação, né? Morrendo de medo ali. No fundo, ela já sabia que estava desencarnada, mas não tinha essa lucidez. Por isso que ela falava, né? Essas coisas, esse medo aí depois da morte. E falava assim: olha, maldito, maldito, repetia a demente, persignando-se, invocando o socorro divino por meio da oração, né? O André Luiz procurou anular os movimentos desordenados. E aí depois, mais para frente, já terminou o tempo, o Silas esclarece, né, que, olha, o Silas diz assim, ó: aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim, temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção e, por isso, removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Então, aqui eu acabei não lendo, mas ela ficou tão... ela estava tão perturbada, né, com a sua consciência muito pesada aí pelo que ela fez com a mãe, que ela sentia que o demônio ia levá-la para o inferno, né? Ela criou, né? Ela projetou uma imagem ali, né? Que para ela ficou algo como sendo algo real, não era nem um espírito, era uma imagem, uma criação mental dela mesmo de um demônio, né? Com um rabo, com chifres e tudo mais, que ela julgava estar vendo de fato, né? Conforme ela acreditava ali na religião que ela frequentava quando encarnada, né? E aí o Silas, que é o mentor, ele dá esse esclarecimento que foi toda a criação mental, né? Produto do sentimento, do remorso muito grande que ela trazia dentro dela pela atitude que ela teve ali, por ambição, né, para poder ficar com dinheiro, para poder ficar com as coisas, para poder ficar junto com o homem lá que ela escolheu para ela. Ela renegou a mãe e deixou a mãe na miséria, né? Então
para a gente pensar no que seja aí a verdadeira desgraça, aliando aí o estudo desses dois textos que a gente acabou de ler, né, que a gente reflita, aprenda e procure de fato aceitar as dificuldades pelas quais a gente passa com maior resignação, né, e que a gente procure conduzir a nossa vida de uma forma mais voltada para o futuro, né, nosso futuro como espíritos eternos, né, não se esquecer disso, para que a gente não passe por esse tipo de desgraça verdadeira mesmo, né, e terrível depois que a gente fechar os nossos olhos. Uma boa semana a todos, agradeço a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos que participam neste dia das nossas reflexões. Nós vamos ver aqui algumas colocações de Kardec no final do livro dos Espíritos, que ele coloca conclusões, né? Vários itens no final do livro com o título de conclusão. E eu vou ler o item 1 desta conclusão. Aquele que só conhecesse de magnetismo terrestre o jogo dos patinhos imantados que fazemos nadar na água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. Acontece o mesmo com o que só conhece do espiritismo o movimento das mesas. Ele não vê mais que um divertimento, um passatempo das reuniões sociais, e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade e até mesmo dos povos semi-selvagens, possa estar ligado ao mais grave problema da ordem social. Aqui, o tradutor, que é Herculano Pires, coloca uma observação e eu vou ler essa observação. É um passatempo das reuniões sociais, porque nos dias de Kardec estava muito em moda na sociedade europeia, espalhando-se por todo o mundo como procedente da América, a prática das chamadas sessões de mesinha, com a mesa falante. Era essa uma forma de que os espíritos se utilizavam para realizar, segundo observa Conan Doyle em sua História do Espiritismo, uma verdadeira invasão do mundo pelas suas manifestações. Então vemos que era uma manifestação comum naquela época em toda parte, né? Certamente era uma forma dos espíritos chamarem atenção sobre a existência deles, né? Agora eu vou continuar a leitura do que Kardec escreveu. Para o observador superficial, com efeito, que relação pode ter uma mesa que gira com a moral e o futuro da humanidade? Mas quem quiser refletir se lembrará de que, de uma simples panela cuja tampa se erguia com o vapor, fato que também se verificava desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem atravessa o espaço, suprimindo as distâncias. Pois bem, vós que não acreditais em nada fora do mundo material, sabei que dessa mesa que gira e provoca o vosso sorriso de desdém, saiu toda uma ciência, com a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera resolver. Apelo a todos os adversários de boa fé e lhes suplico dizerem, se tiverem o trabalho de estudar o que criticam, porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico conhece o assunto. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar,
mas dar prova de leviandade e uma pobre ideia de sua capacidade de julgamento. Seguramente, se tivéssemos apresentado essa filosofia como sendo uma obra do cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e teria merecido as honras de um exame dos que pretendem dirigir a opinião. Mas ela vem dos espíritos, que absurdo! É muito que mereça um olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava a nós pela casca. Fazei, se o quiserdes, abstração da origem. Suponde que este livro seja obra de um homem, e dizei, no vosso íntimo e em consciência, depois de o ler seriamente, se encontraste matéria para zombaria. Então, este é o item 1 do texto comentado por Kardec, né? Quando começaram os movimentos denominados de mesas girantes, que se iniciaram nos Estados Unidos e depois se espalharam para a Europa, as pessoas ficaram admiradas e, sem entender os fenômenos, brincavam com ele. Era inicialmente um passatempo, e as mesas giravam, levantavam e giravam no alto também. Com o tempo começaram a fazer perguntas para a mesa e ela respondia, apontando para letras do alfabeto que colocavam ao entorno da mesa, e alguém anotava as letras e montava as palavras e tinha um sinal que significava um espaço. Era um processo lento, inicialmente, mas no decorrer do tempo foram desenvolvendo outros meios de comunicar-se mais meios mais ágeis, né? Por trás dessas brincadeiras, no decorrer do tempo, não muito tardio, desenvolveu-se um conhecimento muito profundo sobre a vida e sua importância aqui na Terra e em toda parte do universo. Há o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Com a evolução do meio de comunicação com os espíritos, através dos médiuns, escreventes, psicofônicos e até aqueles que desenhavam, né, coisas que os espíritos diziam para eles, facilitou muito obter conhecimentos sobre o mundo espiritual, sobre os motivos da encarnação. Obtiveram conhecimentos também mais claros sobre Deus, sobre sua criação que evolui sempre e vive eternamente. Todos somos criados simples e ignorantes. Deus está sempre criando mundos e seres que evoluem, cada um a seu tempo. Das mesas girantes surge uma ciência que tem explicações claras e objetivas sobre a vida, seus fenômenos, suas causas, consequências e suas evoluções. Essas leis são esclarecidas pelos espíritos com a permissão de Deus, pois já é tempo dos homens melhor se espiritualizarem. Já é tempo dos homens terem a certeza da existência de Deus, da vida eterna, da continuidade da vida após a morte do corpo. Saber que os entes queridos estão vivos no plano espiritual e aguardam por nós após a morte. A morte não separa os entes queridos. Podemos ter a certeza da continuidade da vida, até pelo número de mensagens que muitos familiares já receberam de entes queridos que já partiram para a pátria espiritual. Não é segredo a quantidade enorme de pessoas que já receberam mensagens de seus parentes desencarnados através do médium Francisco Cândido Xavier. Há outros médiuns que também recebem, mas de Francisco Cândido Xavier nós conhecemos muito, né? E esses espíritos, em suas mensagens, sempre diziam algo que deixava claro que não podia ser pensamento do médium.
Por exemplo, o espírito usava um apelido familiar que era usado apenas dentro de casa, um apelido da infância, citava um objeto significativo ou dizia ter encontrado um parente no plano espiritual e citava o nome dele. Enfim, citava detalhes conhecidos apenas pelos familiares, o que não deixava dúvidas aos parentes. Vou acrescentar parte do item 6 do resumo da doutrina dos Espíritos, que está na introdução do Livro dos Espíritos, sobre a constituição do espírito encarnado e desencarnado e do nosso Criador. É o item 6 da introdução. Eu vou ler. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante nossa vida o mundo corporal. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo invisível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o liame, que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O liame, ou perispírito, que une corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos vossos sentidos da vista, da audição e do tato. Esta é a parte do resumo da doutrina dos Espíritos e, finalizando nossas reflexões de hoje, vou ler uma poesia do livro Antologia da Espiritualidade, ditado por Maria Dolores e psicografada por Francisco Cândido Xavier. O nome da poesia é Tempos Novos. Alma querida, escuta. Um mundo diferente às súbitas se eleva, do presente ao porvir, e quase gênio alado, o homem percorre o espaço
e vence a força e a treva. O cérebro se exalça ao sol da inteligência e tateia o universo entre surpreso e aflito. Deus permite às nações congregadas na terra mais um passo de luz à frente do infinito, mas ouve e pensa, enquanto o fórceps da ciência arranca a nova era ao claustro do passado, ante e glória futura, a construção do amor anseia, sonha, espera. A civilização refugia nas vanguardas, varre os pisos do mar, ganha os vales da lua. No entanto, em toda a terra o sofrimento avança, a discórdia se alastra, o ódio continua. Louvemos com respeito a ideia resplendente que exalta a evolução nos áureos tempos novos. Atendamos, porém, à fé que nos convida a resguardar em paz a elevação dos povos. Ao choque das paixões, Cristo ressurge e fala: é a verdade, o roteiro, a direção segura, e chama-nos de volta à estrada redentora, na pessoa do irmão que a sombra desfigura. Espalhemos os bens que o Senhor nos empresta, do tesouro imortal que de nossa excelsa herança, auxílio, compreensão, beneficência, apoio, refúgio, compaixão, alegre esperança. Onde e penúria chora e a revolta esbraveja, onde o mal se amontoa e a aflição nos espia, conduzamos o pão, a veste, a luz, o amparo, o verbo que restaura, a bênção que alivia. Alma querida, escuta, o progresso por vezes lembra granizo e fogo em tormentas no ar, mas Jesus vem conosco e nos pede a caminho dar, entender, servir, recompor, trabalhar. Boa noite a todos, boa semana. Obrigada.